Olá, boa noite! Estamos começando mais um programa semanal aqui do blog Ser Mãe, aqui no Instagram. Eu quero dar as boas-vindas para quem está chegando, agradecer já antecipadamente mais uma vez a presença da Manu, que hoje vai colaborar com a gente, e pedir que quem vai entrando vai avisando para nós como que está o áudio, como que está a imagem, se tá dando para ver bem. Boa noite, Jaque. Obrigada. Por favor, vão me avisando como que tá. Dá para ouvir bem? Boa noite, meninas da Mãe de Muitas Viagens. Tudo certo? Ótimo. Então, gente, enquanto o pessoal vai entrando, eu quero primeiro agradecer todo mundo que tem acompanhado a gente semanalmente aqui, né? As nossas lives aqui semanais, elas estão virando quase que um programa mesmo semanal, né? A gente está tendo um pessoal fiel que está sempre acompanhando. Então, eu queria primeiramente agradecer, né, a fidelidade, dizer para vocês que a gente está cada vez mais trabalhando para que as lives elas fiquem cada vez mais profissionais, para poder ajudar mais, para poder servir mais. Porque assim como tem as pessoas que estão confiando em nós, vindo buscar aqui informação sobre maternidade, educação dos filhos, sobre tantos outros temas relacionados à família, a gente também está procurando melhorar mais para servir mais, tá bom? Bom, eu já vou colocar então a Manu aqui junto com a gente. Boa noite, Manu. Tá carregando ainda o vídeo. Isso. Boa noite, Aline. Vamos lá. Bom, enquanto a Manu volta, eu queria só contar para vocês, para ficar aqui registrado, como que a gente idealizou esse trabalho, né? A gente começou sempre, eu sempre estava ajudando pessoa a pessoa. Vamos ver. Ah, Ah, agora sim. boa noite. Vamos lá. Então, eu só ia começar a contar, Manu, que na verdade a gente está tentando otimizar não só o nosso tempo, mas ajudar mais pessoas aqui através das lives, né? A gente já fazia esse trabalho, pessoa a pessoa, né? Às vezes no WhatsApp, às vezes pessoalmente no encontro. Sempre tinha alguém, né? Boa noite, Jéssica. Seja bem-vinda. A gente sempre acabava ajudando as pessoas, né? E às vezes repetindo, né? As dicas, às vezes, às vezes falando a mesma coisa, às vezes você falava, nossa, melhorei tal coisa, né? Então, o que que a gente procurou fazer? Colocar aqui para mais pessoas, para poder, né, disponibilizar para mais gente aquilo que a gente já fazia pessoa a pessoa, e assim, quem sabe, alcançar muitas pessoas que a gente não faz nem ideia de onde vai chegar essa informação. Mas porque a gente acredita, né, no dom, no poder da maternidade, a gente sabe que isso pode realmente transformar a sociedade. Então aqui a gente vai colocar toda a nossa experiência, os nossos estudos, oferecer tudo que a gente pode para que também outras mães consigam, né, ser plenas assim e se realizarem, né, na maternidade, na educação dos filhos e transformar por onde elas estejam, né? Bom, Manu, Exatamente. fica à vontade. Exatamente isso, né? A gente percebe que o nosso papel como mães é transformador, né? A gente na maternidade, a gente realmente está transmitindo não só nós mesmas, mas transmitindo um legado cultural, né? E
educar os nossos filhos e nos educar a nós mesmas, tendo em vista as virtudes, é transformador para a família. Ter essa perspectiva é muito bom, né? Essa formação que a gente recebe, todo mundo teve que, todas nós tivemos que em algum momento parar para dar esse clique. Transforma as nossas vidas e a gente vem aqui partilhar um pouco das nossas lutas, né, Rafa? Não é modelo de perfeição, não é assim, uma receita de bolo universal de eu sei como vivenciar a maternidade, mas é realmente compartilhar um pouco do que funciona nos nossos lares e nos lares e do que a gente aprendeu com mulheres também maravilhosas que, né? Isso aí. E é isso aí. Bom, eu esqueci de falar uma coisa também para vocês. Muita gente tem perguntado aonde a live fica salva, né? Bom, agora sim, a gente já consegue salvar as lives, não vai acontecer mais de perder, né? Além de ficar 24 horas disponível aqui no Instagram, lá no link, na bio aqui do meu IG, né, do Ser Mãe, tem o link para o programa Aretê. Né? É um programa que eu faço parte, a Manu faz parte, e a gente vai divulgando aos poucos todas as mães que fazem parte. E lá vocês cadastram gratuitamente o seu e-mail e vão receber depois o link da gravação, tá? Só lembrando que vai ficar 24 horas aqui no Instagram e depois dessas 24 horas, que daí a gente sobe para o YouTube e aí vai ter o link. Joia? Mas cadastrando lá, todo mundo fica por dentro, né? Para receber, tem que cadastrar o link, né? Para a gente poder ter essa comunicação mais de perto, né? Isso aí. Bom, a gente dividiu essa live em 3 partes. A gente vai tentar aqui cuidar do horário, né, para não passar muito. Mas se passar, a gente divide em 2 partes a live, tá bom? A live, tá bom? Então, olha só. A primeira parte que a gente pensou, né? Eu vou já colocar como as 3 partes para vocês né, para entender o transcurso que vai aqui nossa conversa. E se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar. Primeira parte. A gente tem que entender por que eu grito, né? Quando eu grito. Então, a primeira parte é se conhecer, né? A gente refletir e pensar, por que eu grito com os meus filhos? Ah, porque eles me tiraram do sério. Ah, porque eu não sei o que fazer. Ah, porque eu realmente sou uma descontrolada. Enfim, primeira parte, por que eu grito? A segunda parte, a gente vai falar quando a criança faz a birra por algo, né? Tentar entender o que ela está tentando expressar. Então aí a gente vai focar na criança, tentar entender o que está acontecendo com ela e para a gente não gritar, certo? E a terceira são dicas práticas, tá bom? Então vamos lá. A primeira parte, né? Como a gente falou, é procurar refletir. Por que eu grito, né? Então procurar entender. Uma coisa que a gente pode pensar às vezes, o cansaço, né? Ah, porque eu tô cansada. Por exemplo, comigo, a, o sono, né? Quando a gente tá muitas noites sem dormir ou dormindo mal, eu sou aquele tipo de pessoa que precisava dormir 9 horas por noite. Como é que é óbvio que mais não vão acontecer isso? Um Nunca bebê. mais na sua vida. Então, assim, às vezes dormir 6 horas já é muito bom, entendeu? Mas às vezes nem isso acontece, e se acontece, acontece picado. Enfim. Então, o que a gente precisa descobrir primeiro? Cansaço. Se o cansaço é o ponto que me faz gritar, que me faz me descontrolar, perder a paciência, como trabalhar isso, né? Então, às vezes pode ser, é sono? Então, tentar dormir mais. Ah, mas impossível, né? Mães não dormem mais. Olha, eu tenho como meta levantar super cedo. Mas se eu não conseguir por algo, as crianças acordaram muito para mamar, teve febre, aconteceu alguma coisa, sim, eu me dou o luxo de ficar meia hora a mais às vezes na cama, porque meia hora vai fazer toda a diferença na minha paciência, né, no gritar, porque o cansaço muito elevado às vezes acaba fazendo com que a gente perca a razão. E aí pode ser que o grito venha por consequência de perder a razão, né? E na verdade, essa lógica serve para assim, para qualquer problema de relacionamento que a gente tem em vista sempre olhar primeiro o biológico. Eu lembrei disso porque às vezes assim, a criança está tendo um desempenho aquém nos estudos, e às vezes os pais esquecem de será que a criança está enxergando bem?
Será que a posição onde ela está sentada, talvez na sala de aula, ela não tem muita distração? Ela está olhando a janela ou tem ruído? Ou mesmo em casa, né? Será que não tem um barulho? Eu estou tentando trabalhar a consciência fonológica do meu filho, mas tem um barulho de geladeira, um ruído de fundo que está atrapalhando. Então, nos avaliar implica primeiro avaliar o biológico. E quem tem filho pequeno, o sono é a primeira coisa. Mas e além também, né? Será que eu tô com as vitaminas em dia? Será que a minha alimentação tá adequada? Começar por aí, realmente, né? Eu acredito. E depois os outros, o emocional, mas não necessariamente associado à criança, né? Isso. Às vezes uma briga, né? E a outra coisa também, às vezes, esse emocional é um ponto que às vezes a gente não dá nome aos bois, mas dificuldade financeira influencia muito, né? Às vezes tem mulher que não sabe o que está acontecendo na vida financeira da família. Às vezes o marido, quando solta, ele solta assim de repente, né? Ou tem mulher que sim, sabe, e isso acaba influenciando, você fica pensando o dia inteiro naquilo, fica dando voltas naquilo. Então, o emocional, a gente também tem que colocar os porquês, né? Descobrir os nomes. Então, às vezes, a dificuldade financeira é uma coisa que pega muita família, né? E a gente acaba se deixando influenciar mesmo, né? Porque, às vezes, ali você está pensando numa solução, ou tentando achar uma luz no fim do túnel, e no meio as crianças ali brincando ou brigando, né? Naquele agito todo, e você, quando vê, gritou, ou soltou, ou você deu uma ordem, eles nem te ouviram, e aí você solta, né? Então, uma dica, até as dicas estão para o final, mas vamos colocar aqui já uma coisinha que serve muito para isso, né? É a gente. Isso eu aprendi no curso da afetividade infantil, né? De harmonia familiar, da gente aprender a olhar para a criança, né? Às vezes se pegar olhando para a criança, mas não quando a gente está estressado, quando a gente está nervoso, né? É no momento de calma, né? Ah, sei lá, tô cuidando da criança, tá brincando lá no parquinho, ou a criança está brincando num lugar na sala e eu tô almoçando, tô fazendo alguma coisa, parar e olhar para o filho, né? E procurar olhar para ele e pensar, os meus filhos, eles nunca são a razão da minha dificuldade financeira. Ao contrário, né? Eles têm que ser a motivação para eu me levantar dessa situação, né? Então, jamais eu devo descontar neles essa aflição que está me tomando, né? E assim como outras coisas emocionais que podem estar acontecendo, né, Manu? Sim, às vezes a dificuldade de relacionamento entre o casal, né? O que a gente não para e pensa, muitas vezes, é que o nosso nível de estresse. Então, avaliar que os nossos filhos estão observando o nosso comportamento e, assim, se a gente não está bem, eles vão refletir, mas também eles estão aprendendo, estão sendo educados nessa atmosfera que a gente carrega, né? Eles, justamente, é muito, muito sofrido passar uma impressão de que eles têm alguma responsabilidade pelos nossos problemas, né? Causar uma ansiedade generalizada de uma coisa que nem, às vezes nem nós, nem eles temos como resolver naquele momento. Tá meio travandinho aqui. Tá tudo bem aí para vocês? Estão enxergando? Estão ouvindo? Tá tudo bem? Tá ouvindo, Rafa? Eu tô ouvindo e tô vendo bem. Deu uma travada, mas está funcionando bem aqui. Voltou. Muito bem. E às vezes a chave dessa, ou pelo menos uma reflexão para a gente tentar combater essa dispersão, da gente estar presente, mas de corpo presente e com a cabeça lá nas preocupações, né? Nos problemas de outra ordem que não tem a ver com exatamente com o que eu estou vivenciando, que me levam a me estressar exageradamente com as crianças, é estar completamente presente no que eu estou fazendo. Se eu lembrar, tiver isso em mente, ajuda, né? Porque como é criança, às vezes eles não precisam tanto da comunicação, a gente vai longe, a cabeça vai longe. E tentar nos manter mais presente na situação, principalmente quando começa a estressar, trazer para perto, assim, né? Eu estou agora lidando com isso, não
é, com os meus outros problemas. Ajuda um pouco a evitar essa dispersão emocional, né? E a outra coisa, aqui tá indo bem, Manu. Tá vendo bem? Beleza. Ah, então tá bom. E a outra coisa também, você falando nisso, eu até trouxe aqui os livros que a gente tem usado, alguns, né? Depois eu mostro aqui para vocês, mas tá aqui uma pilhazinha, né? Mas tem um deles que fala, se eu não me engano, é dos 4 temperamentos aqui que fala, que tem até uma situação de uma atriz que uma vez foi chamada para fazer um comercial e ela tinha acabado de se separar do marido. E ela sorria e fazia muito bem toda, né, o gesto facial, tal. E o diretor chegou para ela e perguntou: "Mas tem algo que não está bem com você?" E aí ela falou que ela tinha acabado de se separar. Então, assim, tem certas coisas que a gente não consegue esconder, né? Uhum. Então, e é isso, e com as crianças, que elas são umas esponjas incríveis, elas são os radares, a gente consegue pegar muito melhor, né? Então, a gente, por isso, colocar realmente o coração e a mente, né? E o que ajuda muito nisso é um planejamento, né? Então, a gente tem uma rotina, a gente tem um planejamento de pensar, isso eu vou poder resolver agora, né? Não tenho muito o que fazer. Então, fique bem com as crianças agora, coloca um horário que talvez vai conversar com o marido, ou um horário que você vai sentar e vai, não sei, talvez tem que resolver coisas que você possa fazer pela internet, colocar suas pendências e quando você vai poder resolver, mas a gente ter muito concreto na cabeça em qual momento eu vou fazer cada coisa, ajuda muito, né? E também, às vezes, ter um lugar onde você vai anotando e isso fica visível, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho uma agenda de parede que eu coloquei na cozinha, imprimi mesmo em folha sulfite, coloquei lá e vou anotando, por exemplo, puxa, eu lembrei que tem médico dia tal, hora tal, coloco lá, pronto, não penso mais nisso, né? Lista de mercado, tá embaixo, assim, tá a semana. Eu posso até disponibilizar para vocês depois, para quem cadastrar lá o e-mail, posso mandar lá essa agenda de semana. Mas tá a agenda, e embaixo tem assim, pendências e do outro lado lista de mercado. Porque às vezes eu tô mexendo em alguma coisa, lembro do que, tá faltando tal coisa, já anoto lá. Pronto, apaguei da minha cabeça, sabe? Concentro naquele momento no que eu tô fazendo. Então, pode às vezes ajudar também o planejamento. Porque tanto eles quanto nós, a gente fica muito mais sereno, a gente consegue viver muito mais a paz na ordem, né? Na verdade, a ordem tem esse poder. E nesse sentido também, quando nós temos um tempo de reflexão pessoal, um tempo de meditação, um tempo de oração, não precisa ser um tempo longo, né? Às vezes a gente até se ilude na ideia de que eu não tenho tempo. E realmente a vida de mãe é muito corrida, né? Sempre tem a louça, sempre tem alguém falando. Mas em vez de passar o dia inteiro num diálogo interior, me irritando e descontando isso na minha família, meu emocional não tá bem, se eu mesmo que as crianças estejam presentes, eu vou dizer para eles ficarem um tempinho. Agora eu vou ter um tempinho para que eu vou tirar isso para refletir, para ter esse tempo de reflexão pessoal. Ou então, em vez de fazer esse diálogo interior das minhas angústias, eu vou conversar, ter esse diálogo com Deus, né? E isso já ajuda a nos reestabelecer e talvez a gente consiga, mesmo no dia mais caótico, que dia que a criança está doente, dia que o cano da máquina de lavar estragou, assim, mesmo em dias assim, quando a gente consegue parar e perceber que realmente as minhas ações tá na cara, tá no rosto, mas retomar o prumo para fazer isso, para fazer agora eu vou estar presente, mas à noite eu vou resolver, ou então eu não sei como resolver, mas eu vou conversar com meu marido. Porque senão a gente acaba passando o tempo todo naquela, quando as emoções estão desorganizadas, é normal, né? A gente não tem um domínio dessa nossa vida emocional, a gente padece os sentimentos, então a gente tem que aceitar que isso vai acontecer, mas se a gente tem uma previsibilidade de não, o dia vai transcorrer assim, não transcorreu como eu imaginei, é como o GPS que vai recalcular a rota. O que dá para salvar desse dia, né? O que eu vou manter, o que eu vou abrir mão, e sempre pensando que a minha serenidade vai transmitir uma serenidade, e na ordem as crianças
naturalmente ficam mais serenas, mais predispostas a cooperar, né? É. Eu acredito que isso ajuda, né? E lembrar, né, Manu, que assim, às vezes alguém pode estar ouvindo a gente falando assim, ah, mas elas estão só botando a culpa em si, em si, em si, quer dizer que gritar, então depende tudo da mãe. Calma, a gente vai falar de outras coisas, mas a gente precisa entender que muitas vezes os nossos gritos são dos nossos destemperos, né? Então a gente, por isso, precisa descobrir o motivo que nos leva a esse destempero, que nos leva ao nosso descontrole, né? Descobrir o que é isso e trabalhar isso, né? Ah, mas é muito difícil. Olha, gente, se a gente fosse para uma academia malhar, se a gente fosse fazer qualquer outra coisa, você tem que exercitar, né? E assim é também nas nossas virtudes, assim também é no nosso autodomínio, né? Eu garanto que é uma coisa que eu sempre carrego comigo, por exemplo, quando eu administrei uma escola com mais de 500 alunos, vocês pensam, eu era como assim, a general, entendeu? Eu tinha que manter aquela panca. E quantas vezes eu tive que ouvir, assim, de pais falando algumas coisas, e nesse caso, os pais eram os meus clientes, né? Eu tinha vontade de chorar, de desabar, né? E eu não podia ir ali diante. E eu me controlei, né? Então, assim, se a gente faz muitas vezes profissionalmente ou diante de outras pessoas, né, que exige no momento, a gente tem um controle, por que que com os nossos filhos que nós estamos formando, e é por amor, a gente não vai trabalhar também, né? E é um exercício, né? É um exercício. Então, tem dias que você vai começar ali com 5 quilos, depois com 10 quilos, e por aí vai aumentando, né? Mas tá ficando difícil. Pois é, sabe? Até no videogame é assim. É, você vai passando de fase, a coisa vai dificultando. Mas você olha para trás e fala: Nossa, como que eu me perdi o controle por causa daquilo, né? Como que eu. Enfim, a gente vai vendo quanto a gente vai crescendo, né? Eu acho que também essa ideia de ter metas pequenas e factíveis é bem interessante, porque às vezes nós nos comparamos com um ideal da mãe que eu gostaria de ser ou da mãe que a fulaninha desconsiderando a minha realidade. Colocar uma meta de amanhã eu vou acordar e ser a mãe perfeita é muito provável que eu vá me frustrar. Mas eu posso colocar uma meta de assim, eu percebi que quando meu filho não na hora da alimentação eu perco a paciência. Eu posso pensar, eu vou lutar nisso, eu vou lutar na hora do almoço, eu vou lutar para ter um comportamento diferente. Em mim, né? Tendo o foco na mãe, né? Em que momento eu vou lutar para tomar o domínio de mim, né? Afinal de contas, até porque quando a gente quer transmitir, a obediência demanda um domínio de si. A criança precisa aprender a se dominar. Como que eu vou transmitir isso se eu não me domino? Né? Se eu estou dando um exemplo de destempero, provavelmente, assim, o meu objetivo e o meu método estão sendo incoerentes, né? E a dificuldade de passar uma receita de bolo nesse sentido, de como que eu vou fazer então, reside um pouco nessa diferença de personalidades. Porque tem mãe que vai lutar para não ser agressiva, porque, né, qualquer coisa já solta os cachorros, né? A pessoa vai ter que conter os seus ímpetos. Tem mãe que vai ter que lutar para não ficar deixando para lá. Dependendo da personalidade da pessoa, não tem como dizer faça assim, faça. Realmente, esta ideia de que eu tenho que me conhecer, o meu primeiro esforço na educação dos meus filhos é me conhecer. Porque quando eu percebo que quando eu não corrijo, eu estou sendo negligente e estabelecer limites é um ato de amor pelos meus filhos, eu tenho uma motivação, mesmo tendo uma inclinação para ira, ou mesmo tendo uma inclinação para não querer me incomodar, deixa para lá, depois eu corrijo, eu tenho uma motivação para lutar por amor a eles, né? Mas eu não é diferente de quando a gente pensa em, eu amo meu filho, então eu vou comprar um presente para ele.
né? Não é uma coisa exterior. Realmente, nossa autoeducação, a nossa luta pessoal para vencer nossas dificuldades é por eles também. Justamente, se a gente consegue com o chefe, não é conseguir com os filhos, né? É isso aí. E assim, um último ponto também que a gente tinha colocado, que é importante a gente refletir, é a vergonha dos outros, né? É, às vezes a gente grita para demonstrar que a gente está educando, né? Quantas vezes não pode acontecer? Às vezes né, não se quer dizer até nem fora de casa, muitas vezes até dentro de casa, né? As crianças estão tocando aquele horror, aí você dá um grito para mostrar que, puf, deu um silêncio, né? Você manda, você consegue, né? Mas às vezes pode ser que o efeito seja o contrário, né? Você grita coisa pior ainda. E aí o pior, em vez de você demonstrar que você tem autoridade, ou em vez de você demonstrar, eu esqueci, perdão aqui, gente, de tirar as notificações. Em vez de você demonstrar que você tem autoridade, que você tem domínio, você acaba demonstrando que você é uma descontrolada, na verdade, né? Então, inclusive, gente, a frase típica do Dr. Ítalo Marcilli, né? Ninguém te deve nada. Esquece os outros, gente. Esquece os outros, sabe? Ninguém tá dentro da sua casa. Ninguém sabe todo o esforço que você está fazendo. Ninguém sabe o quanto você tem procurado se conhecer, o quanto você tem procurado estudar, o quanto você tem procurado entender para ser uma melhor mãe, para educar melhor. Então esquece os outros, né? Foca em você. Se cerca de pessoas. Até por isso que ontem eu coloquei aqui quem são as mães que te inspiram, né? E coloquei vários exemplos ali de pessoas. Gente, sigam essas mulheres, sabe? Se rodeiem de pessoas que realmente te inspiram, né? E que não é para você olhar para elas e pensar, eu nunca vou conseguir ser assim. Ai, tá muito longe do meu ideal, não dá, não consigo. Não! Olha e foca, sabe? Olha para o alto, né? Mira para o alto, porque se você ficar mirando só embaixo, não vai conseguir mesmo. A gente vai ficar na mediocridade, né? Então, se inspira realmente. Todo mundo, gente, é mãe como a gente, né? Todo mundo vai ter também seu destempero, né? Eu sempre falo de muitas mães aqui que me inspiram e eu nunca vejo elas gritar, na verdade, né? Mas eu sei que bom, já gritaram, né? Não que eu ouvi a confissão delas, mas eu sei. E assim como elas, né? Eu também tenho, gente, né? Aquele momento. Só que é aquela coisa, analisar, saber o porquê. Fiz o propósito e vou melhorar, né? Por isso que a gente está aqui. A gente está para tentar descobrir dicas, para tentar entender por que isso acontece e evitar com que aconteça. E se cercar muito, né? Se cercar de pessoas que realmente te inspiram para você procurar dicas. Como a Manu falou, às vezes não é uma receita de bolo, né? Ah, fulana fez, eu vou fazer exatamente igual para dar certo. Não quer dizer que você vai conseguir, né? Mas você vai adaptando conforme os seus filhos, vai adaptando conforme a sua realidade, né? Até porque você é uma, ela é outra, o seu filho tem um temperamento, o filho dela tem outro, você tem uma história de vida, seu marido tem outra, ela tem outra, então assim, não dá para fazer tudo igual, né? Mas a gente ter essa referência ajuda muito. Agora, se preocupar porque os outros vão pensar, isso não, de fato. Tirar da cabeça e focar naquilo que te inspira. Até porque a gente não precisa concordar 100% com as pessoas, né? Às vezes, em vários aspectos, a gente tem. Existe todo o campo do opinável, de que a pessoa pode ter escolhido um modo que, para mim, não funciona para minha personalidade, ou que eu realmente não concordo, e ela talvez vai me acrescentar em outros N aspectos. Mas se eu não tiver essa abertura para ouvir, até para entender e me posicionar a respeito daquele tópico, eu não tenho como crescer, né? Na perspectiva de que às vezes a gente vê, isso é muito comum, que eu sou uma boa mãe se o meu filho está se comportando bem, né? A gente quer procurar a aprovação no olhar do outro. Se a outra pessoa me aprova, então eu tô indo bem. E às vezes é acidental, né? Quem dia se comporta bem, no outro dia se comporta mal. Eu costumo brincar que o filho adora fazer a gente passar por mentiroso. Você diz ele não come, aí ele chega na casa da amiga e come. Ou o contrário, né? Você diz, nossa, ele é um anjo, chega lá e vira a casa. Então, assim, ter esse foco,
eu saber me valorizar ou me avaliar com base no olhar do outro é muito pobre. Realmente tem que ter fazer essa avaliação comparando com as minhas lutas. Como é que eu tô em relação a mim mesma, aos meus propósitos, ao meu ponto de luta, nesse sentido mesmo. E às vezes considerar que essas pequenas humilhações que a gente passa são muito boas para nós, para o nosso crescimento interior, para a nossa fortaleza. É realmente se abrindo para a situação. Tá, e daí? Passei vergonha. Eu deixo de ser menos Manuela porque eu passei vergonha, ou porque a fulaninha não gostou do que aconteceu. Não, é uma oportunidade para eu crescer com a vergonha que eu passei. Não para não passar a vergonha da próxima vez, mas assim, às vezes o comportamento do meu filho que não foi plenamente adequado hoje já é uma vitória quando comparado com a situação anterior. Porque se a gente Exatamente. também não se fechar dentro de si, num palco, né? Porque eu não quero ser vaiada. Vou me fechar só para numa situação ilusória em que eu controlo. Se a minha autoimagem depende do que os outros estão me devolvendo, então eu vou me fechar para ninguém me dar um feedback negativo. Olha, tem situações em que você está vivendo plenamente coerente com o que você acredita e vai ter gente que vai olhar e achar feio. Assim, nossa, mas você é muito rígida. Ou então, nossa, você é muito branda. Assim, realmente a opinião dos outros não pode. Assim, para eleger as pessoas que você vai realmente valorizar o feedback que ela vai te dar, tem que eleger com bastante critério, né? Quem são as pessoas nas quais eu quero esse feedback, Ótimo, Manu. né? A Jéssica tinha mandado uma dúvida ali, né? Eu vou deixar para o final, Jéssica, só para a gente colocar nas dicas práticas, tá? Eu só vou te pedir, você colocou que o do seu filho, né, que bate, tem 3 anos. Qual a idade do irmão? Se você puder colocar para a gente, só para a gente poder ver melhor a situação, tá bom? Pensar que eu tenho de 5 e 3 anos também. Mas a Manu tem várias idades ali que pode ver várias situações também, né, para você. Mas se você puder De 11 colocar outra até idade, zero. só para a gente ter uma referência. É. Bom, mas a gente passa agora para a nossa segunda parte, que é o que a gente queria dizer, que é a forma de expressão da criança, né? Então, quando as situações que a gente nos levam a gritar com os filhos, né? Então, vamos agora analisar quais são essas situações. 5 e 2 anos, joia. Tá, bem próximo dos meus também. Quais são as situações, né, que nos levam a gritar? Então, agora a gente vai analisar as crianças, né? Bom, criança cansada, fora da rotina. Gente, é super importante ter isso claro. Quando a criança está fora da rotina, quando ela está cansada. A gente falou sobre nós estarmos cansados. A criança, então, gente, é muito mais delicado quando ela está cansada. E nesse caso, quando a gente grita, é pior, né? E dependendo do temperamento da criança, parece assim que é um ativo, sabe? A gente coloca lá, parece que ele, em vez de você frear e parar, você dá assim um impulso no problema, né? Então, é muito importante a gente analisar. A criança está cansada, a criança está fora da rotina, ou está num ambiente diferente. Então, o que a gente tem que tentar? Amenizar aquela situação. Está cansada? Convida para tirar uma soneca, né? Convida para... Vamos descansar um pouquinho. Eu sei que tem muita gente que não é a favor de televisão, mas eu, às vezes, preciso colocar, por exemplo, um desenho calmo para minha filha de 3 anos, para ela poder abaixar a poeira. Porque é o único jeito dela ficar um pouquinho hipnotizada, se acalmar. Porque ali na correria do dia, na loucura da rotina da casa, atendendo um outro de 5, atendendo a outra de 8 meses, fazendo a comida, cuidando da limpeza. Enfim, tem hora que eu não consigo sentar com ela e falar, vem aqui, querida, deita no colo da mamãe, vem descansar um pouquinho, vou ler uma historinha para você, né? Agora, se eu coloco ela, por exemplo, ali 15 minutinhos assistindo um Caiu, já abaixa a poeira um pouco, né? Dá uma acalmada. E aí eu consigo retomar e conversar com ela. Senão, convido a descansar de verdade. Não, vamos dormir, né? Deita um pouquinho aqui no sofá. Enfim, você tem que analisar qual é a rotina do seu filho
e entendeu que fugiu um pouco da rotina, né? Mas aí o gritar pode ser, na verdade, piorar a situação, né? Uma outra coisa também que pode ser, às vezes a criança está sentindo o que está acontecendo, né, no ambiente. A gente já falou mais ou menos isso, da sensibilidade, né? Então ela acaba, a forma dela de se expressar, né, ela não consegue colocar que ela está sentindo que está tendo um problema. Então a forma dela se expressar é fazendo a birra, é fazendo cada vez mais barulho, é desobedecendo, porque desobedecendo ela tem atenção, né? Então tem algo que está acontecendo que está tirando a atenção dela. Então é a forma dela se expressar. Então a gente procurar entender se tem alguma coisa que está acontecendo que pode estar influenciando. Claro que às vezes no momento ali, né, do furor da coisa, a gente pode achar que o grito vai ser o que vai solucionar tudo, né? Mas a gente precisa ter esse controle de parar um pouquinho e analisar o fato em si, né? Procurar ver o fato, o que está acontecendo, e do fato a gente extrair o problema. Porque aí sim, se a gente trabalhar no foco, a gente consegue tirar uma solução. Porque às vezes o grito pode ser só um descarrego meu ali na hora, né? De tentar soltar tudo que eu tô falando ali na hora, mas não vai resolver a situação, né? Então, por exemplo, se a criança está com febre, você pode dar para ela um antitérmico para aliviar, mas tem que tentar descobrir por que ela está com febre, né? Porque senão você vai ficar dando antitérmico, antitérmico até quando? Né? Se essa febre persistir, você tem que saber qual é o problema de fundo. E a mesma coisa, se a gente está gritando, gritando, gritando e não consegue solucionar, né? Não está conseguindo obediência, não está conseguindo controle dos filhos, tentar analisar por que eles estão se expressando assim, né? Manu, o que você acha? Eu acho interessante todas essas situações, que são justamente as situações em que a gente, em vez de gritar, deveria relevar, né? Porque se pro normal, o interessante para ter uma autoridade mais eficaz, né, mais assertiva com as crianças, a gente precisa ter regras claras, a gente precisa ter combinados, né, o que vai acontecer, a criança tem que saber o que é o esperado dela. Quando, por algum motivo, o biológico não vai bem, ou a situação fugiu do controle, a criança já não se domina mais, é o momento que a gente tem que apaziguar a situação realmente. A nossa tendência, quando a gente grita, é querer impor pela força realmente o comportamento, e em alguns momentos, com alguns tipos de criança, pode ser que funcione. A gente grita porque funciona, na verdade, né? Funciona não necessariamente, né? Mas a questão assim, a criança se assusta, assim, dependendo do grito, né? A criança se assusta e aquilo chama a atenção dela. Ou então, né, a gente traz um repertório de familiar, de famílias estridentes e vai gritar também. Mas quando a gente avalia realmente até que ponto isso funciona, né? A criança parou ali porque ela está assustada, mas ela está absorvendo o meu comportamento. Eu estou ensinando para ela que o descontrole é uma ferramenta válida quando eu quero fazer valer a minha vontade. No caso, minha vontade é que eu quero que ela pare de chorar. E muitas vezes a nossa dificuldade de a gente grita por falta de paciência, mas não assim, meu filho me fez perder a paciência e eu gritei. Mas na verdade, assim, a gente ou muitas vezes teve paciência demais, a gente poderia ter corrigido de outra forma, não precisava ter esperado a coisa virar uma teimosia, ou virar recorrente, ou virar um mau hábito antes de intervir, né? Ou então a gente não quer, nós não temos paciência para suportar o desconforto da criança quando nós dizemos, não, aqui está o limite, você não pode fazer isso. Obedecer é difícil para a criança. Ela é impulsiva, ela é emotiva e nós queremos, vindo de fora, estabelecer um comportamento. Exige um treinamento. E se a gente não tem essa perspectiva de que eles estão lutando do lado de lá, fica muito difícil. Assim, ele vai ter que aprender a me obedecer. E na contrapartida, eu vou ter que suportar o desconforto dele diante da vontade que está sendo imposta. E talvez ele chore. Talvez ele, né? Talvez eu passe vergonha se for em público. E talvez, né?
Mas se eu gritar para impor, eu estou estabelecendo um padrão de falta de domínio, quando eu quero atingir, na verdade, é que ele aprenda a se dominar, né? É realmente muito incoerente. Mas quando eu percebo que quando eu grito muitas vezes é porque eu quero apagar o incêndio, eu quero resolver o meu problema. Aquela mãe está me incomodando, aquela criança chorosa de sono está me incomodando, então eu vou gritar para que ele pare de me incomodar. Essa é a verdade. Muitas vezes, né? Em muitos casos é isso que acontece. Assim, quando eu consigo levantar os fatos, que é o que a Rafa estava dizendo, né? Eu percebi, por que que eu gritei? Ah, eu gritei porque eu perdi a paciência. Por que que eu perdi a paciência? Porque ele estava fazendo barulho. Aí eu posso pensar, bom, da próxima vez eu vou lutar contra esse dado concreto. O barulho me incomoda, então eu vou intervir antes. O barulho me incomoda, então, bom, vou ter que aprender a suportar esse desconforto, né? E além de que, assim, mas considerando que muitas vezes o grito funciona. Mas no futuro ele acaba em algumas crianças, umas vão reproduzir, e daí que ambiente familiar é esse, né? A mãe grita da cozinha, o filho responde lá do quarto, ou eles começam a gritar entre si, gritar com os irmãos, é muito difícil, e quando a gente pega essas pistas, né, meu filho está gritando, pode ser que eu estou sinalizando que essa é uma estratégia válida. Então, se a gente se avalia e vê o grito, pode, assim, no comportamento do meu filho, não só o grito, né, mas a postura, uma linguagem mais agressiva, porque hoje em dia a palmada é muito politicamente incorreta, mas às vezes, na falta de recurso, muitas mães vão falar de modo desrespeitoso com a criança. Vão usar uma linguagem inadequada, vão falar, tem mãe que fala palavrão, né? Assim, realmente, é difícil a gente intervir quando nós não nos planejamos antes. Se eu penso como que eu vou lidar com essa situação, pode ser que na hora H não funcione do jeito que eu queria, mas eu fiz um plano. E daí eu vou avaliar o meu plano. Funcionou? Não funcionou? Por onde que eu posso melhorar, né? Mas se eu vou no improviso, gritei, funcionou, vou gritar de novo, funcionou? Pode ser que se eu tenho um filho melancólico, eu vou estar colocando uma barreira quando ele for um adolescente ou um adulto. Como que eu vou querer que esse meu filho tenha um relacionamento, uma abertura comigo, se eu coloco uma barreira no nosso relacionamento, né? E outra questão e quando eu não estiver ali para gritar, será que eles vão me obedecer? Será que eu estou colocando o esperado dele, o positivo, o esperado? Como que eu espero que ele se comporte? Será que ele sabe? Será que ele vai fazer isso quando eu não estiver perto? Quando a gente pensa em educar para a obediência, não é uma obediência instantânea, é uma obediência burra, uma obediência canina. É uma obediência inteligente, né? Então eu realmente tenho que refletir se o meu filho está conseguindo se apropriar desse padrão de comportamento, desse padrão de moralidade, ou se ele está aprendendo a se conhecer. Eu estou cansado, né? Ou eu estou chateado, eu chorei porque eu fiquei triste. Se eu fecho a porta para o diálogo, eu não consigo ir nas raízes, na raiz do comportamento dele. E sem chegar nessa raiz, eu não tenho como intervir. Sem levantar os fatos, tanto da minha personalidade, do que me faz perder a paciência, quanto de o que leva ele a se comportar assim, eu não consigo intervir, né? E como a obediência demanda esse treinamento, é necessário ter essa paciência, mas procurar dar o exemplo, porque nós somos o referencial de comportamento maduro. Mas também, assim, a gente está falando de coisas muito bonitas e na hora do dia a dia, muito teóricas, né? Mas na hora do dia a dia não é tão simples assim. Viver, as crianças conseguem ser realmente tirar as mães do sério, né? Então, ter essa perspectiva da resiliência. Se eu gritei hoje, tudo bem, eu vou continuar. Amanhã não, né? Gritei agora, me repus. De agora em diante. De agora em diante não vou mais gritar, né? Até teve Que uma é coisa uma que você falou. nova. Que você falou das crianças, né, irritarem a gente.
Eu tenho um compadre que ele é psiquiatra e ele sempre, eu dizia assim, quando meu primeiro filho chorava muito, que eu tinha vontade assim de berrar realmente. Eu ia para um outro cômodo da casa, fechava a porta, gritava e depois voltava. E ele dizia assim para mim, mas por que que você acha que o choro foi feito para nos irritar? Ele foi feito justamente por isso, para que a gente vá lá e acalente e acalme a criança. Se ele nunca chorasse, se ele nunca fizesse nada para nos irritar, a gente não ia dar bola, a gente não ia atender, né? Então, tem um porquê de certas reações da criança nos irritar. Então, assim, por isso que a gente tem que procurar entender qual é a expressão, por que que a criança está se expressando dessa forma. Tem um porquê, né? Se a gente reagir ao contrário, a gente está fazendo isso que você tanto falou, né? Criando essa barreira em vez de resolver, entender o que ela está querendo dizer e ir no problema, ir no foco, né? E tentar descobrir o que que é. Bom, vamos passar então para a nossa terceira parte, que são as nossas dicas práticas, né? Que a gente queria colocar. Uma coisa que é muito importante, gente, e que alivia a consciência de muitas mães, mas que é importante lembrar. Falar firme é diferente de gritar, né? Então, tem muita situação que é preciso falar firme. E falar firme, né, é realmente chegar, se for preciso engrossar um pouquinho a voz, né? E falar ali, olhando no olho da criança e ser firme, né? Então, assim, acabou a risadinha, acabou todo o ambiente de bagunça que a gente estava e falar firme, né? É, e aí tem alguns pontos que são importantes, né? O falar firme. Se eu falar firme e a criança está de costas para mim, não faz efeito nenhum, né? Vai bater e voltar, né? Então, super importante, né? Ao falar firme, olhar olho no olho, né? Me colocar na altura da criança. Se tá difícil se colocar na altura da criança, às vezes você tá grávida, tá com o bebê no sling, não sei, tá fazendo alguma coisa que não consegue se agachar naquele momento, coloca a mão no ombro da criança, né? E olha para ela, faz com que ela olhe para você. Se o olhar dela tá se fugindo muitas vezes de você, pega no queixinho dela, vira, né? Não vai esmagar, né? Pega com carinho, né? Mas demonstra firmeza, a sua atitude, o seu corpo, o seu rosto tem que estar demonstrando firmeza, né? Vira com firmeza, olha no olho e fala: não gostei, né? Demonstrar ali também uma atitude de reprovação não vai causar trauma nenhum. Muito pelo contrário, a gente tem que demonstrar que fez errado, eu não gostei e o que eu espero, né, que mude. Mas sendo claro, sem dando discurso, né? Porque não adianta você querer em 2 minutos, olhando no olho da criança, fazer todo um discurso ali, porque eu trabalho, eu estou dedicando toda a minha vida por você, e você foi lá e bateu no seu irmão. Não resolve, né? Então, pega, olha firme e fala: eu não quero mais que você bata no seu irmão. Né? Aqui, Jéssica, eu ainda não estou falando de você exclusivamente, tá? Eu estou dando, tô lembrando dos casos da minha casa e estou falando, né? Ou senão, eu preciso que você vá lavar a mão agora para poder almoçar. Nem da bola, não olha. Eu vou contar até 3 e você vai lavar a mão. Não resolveu? Pega pela mão, leva até o banheiro e faz lavar a mão, né? Então, a gente tem que fazer com que a criança entenda com as nossas atitudes, com o modo firme de falar, aquilo que eu quero que ela faça. Ficar berrando que nem uma louca não vai resolver, né? Talvez você vai só se passar por louca e ela não vai. E às vezes, até tem um livro, Carinho e Firmeza com os Filhos, demonstra justamente isso. Tem até um desenho que a criança tá assim com aquele balãozinho imaginando, olhando a mãe, falando assim: coitada, a mamãe tá louca, né? Então é justamente isso. A gente, se for o caso, pega pela mão e leva e faz. Ah, precisa guardar os brinquedos. Guardem os brinquedos. Está na hora de guardar os brinquedos. Não, não guarda. Vamos lá, pessoal, vamos começar. Vem aqui. Os blocos vão ser na caixa azul, né? As bonecas vão ser ali, os carrinhos aqui. E se for o caso, coloca 1 ou 2, né? Começa a demonstrar. Pronto, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que dar aquele impulso para a ação deles, né? Para começar. E sempre a comunicação olho no olho, né? Exatamente. Essa ideia de que
a gente tem que verificar. Eu acho que assim, isso me fez lembrar aqui de uma certa estrutura para a gente estabelecer para nós mesmos. Quais são as regras? Poucas de preferência, né? Isso não necessariamente quer dizer que você tenha que escrever e tal, mas assim, meu filho sabe qual é a regra aqui? Quais são as regras? Poucas, claras, ele entendeu? A comunicação foi adequada? Assim, serena, não preciso ser estridente para estabelecer. E se ele não atendeu, é mais eficaz falar objetivamente, com paciência, o que a gente espera deles, do que já ir toda exasperada, né? Se ainda não é claro o que pode e o que não pode fazer. Depois, se eu tenho a regra, meu filho sabe a regra, preciso, é interessante que eu combine uma consequência. Se você não cumprir essa regra, alguma coisa vai acontecer, né? Nesse sentido, se a gente já combinou, o que vai fazer? Vai lavar a mão, por exemplo. E a criança não consegue fazer a criança lavar a mão. E eu vou dar um castigo no improviso, a chance de eu ser descontrolado, de colocar alguma coisa que eu não vou conseguir cumprir, ou sabe, depois de me arrepender, é muito grande. Então, se tem uma consequência para quando a criança me desobedece, fica mais fácil, porque eu não preciso ficar pensando na hora da emoção, da adrenalina, qual que vai ser a minha consequência. E o terceiro é o fazer valer a regra. Fazer valer com serenidade, mesmo que eu esteja irritada. Fazer valer. Ser exigente, não ser exigente assim. Não quer dizer ser destemperada, né? Muito pelo contrário. Quanto mais tranquila e serena a nossa autoridade, maior é a nossa autoridade, mais verdadeira é a nossa autoridade, né? E assim, nessa hora, muitas vezes a gente fica no coitadinho, porque a gente reagiu mal, né? Se exagerou na nossa reação, e daí na hora de fazer valer a regra, a gente fica com pena, e aí a criança, o que a gente ensina para a criança? Que o crime compensa. Que a minha palavra não necessariamente vale, e aquilo é arbitrário, pode ser que tenha castigo, pode ser que não. Então a criança às vezes vai avaliar, vai ter como critério de certo e errado a minha irritação. Se a minha mãe tá braba, então eu tenho que obedecer porque ela tá irritada. Se a minha mãe tá calma, não, então não precisa. Se ela não gritou comigo ainda, então não preciso lavar a mão. A minha mãe não gritou, então ainda não é sério. E isso é muito ruim. Na prática, a mãe que grita treina os filhos para só obedecerem quando ela grita. Mesmo 1, 2, 3, né? A gente acaba treinando eles para só obedecer quando tá chegando perto da água. No 3 vale. Mas eu acredito até que 1, 2, 3 é fruto de nós não termos, do que a gente já conversou numa das semanas passadas, da gente não esperar o tempo de resposta da criança. Então, assim, porque a gente quer falar e quer que elas respondam imediatamente, reajam imediatamente. Isso é muito válido, porque a perfeita obediência, ela é alegre, livre, imediata. Só que a criança tem o tempo de resposta, não é um adulto, né? Às vezes ele não reagir tão prontamente não é uma afronta, é só o tempo de resposta da criança. Mas aí é que entra a situação. Se eu digo junte os brinquedos e a criança não junta, é melhor que eu force ela a juntar sem ser agressiva, sem ser violenta. Usar a força não é sinônimo de usar a violência. Vou lá e vou acompanhar a criança. Pegar, ajudar. Ó, vamos colocar aqui nem que ou mandei lavar a mão. Se eu precisar, é melhor. Eu estou conquistando a autoridade quando eu levo meu filho no banheiro e faço ele lavar a mão. Preciso gritar? Não preciso gritar. Preciso pegar firme, né? Porque não preciso pegar firme. Eu só estou fazendo com que a minha palavra aconteça. Assim, se eu falei para lavar a mão, você vai lavar a mão. Assim, de pequenininho, meu filho vai acostumando com o fato de que o que eu falo vai valer. Né? E se a gente, na contrapartida, fica dando ordens a esmo, né? Coisas que, por algum motivo, né? Faz isso, faz aquilo outro. E a criança não vai me obedecendo, não vai me obedecendo. Eu estou minando a minha autoridade. Então, nesse cenário, se eu estou tendo dificuldade de que meu filho não me obedeça, é melhor escolher as batalhas.
Tá difícil, já criamos um relacionamento queimoso. Então, a personalidade do meu filho é mais difícil. É melhor eu estabelecer. Ele vai juntar os brinquedos, ele vai me obedecer na hora de escovar os dentes, ele vai me obedecer na hora de comer. Estabelecer esta batalha. Quando? Como? Qual vai ser a consequência? E ser firme. Isso é o que a gente talvez eu tenha falado outras vezes sem esclarecer, que é fazer um plano de ação muito concreto. Qual vai ser a luta? A luta vai ser para juntar os brinquedos? Então, nem que eu tenha que esquecer os outros momentos do dia. Uma batalha que a gente consegue vencer, do batalha que eu estou querendo dizer aqui, né? A gente estabelece uma frente, coloca uma meta de desenvolvimento para os nossos filhos, de aprimoramento pessoal, uma meta nossa de crescer na paciência, de suportar a contrariedade, e é ali que eu vou me esforçar. É isso que eu quero dizer com a batalha. Eu faço um plano concreto. Quando? Como? O que eu vou fazer? Qual que vai ser a minha estratégia? Posso testar várias estratégias. Posso listar as estratégias das minhas amigas, mas o ideal realmente é avaliar. Meu filho está me desobedecendo, ele é distraído, ele está medindo força comigo, ele está com preguiça. Então, nesse sentido, é bom realmente particularizar, né? E fazer valer. Fala, Rafa. Não, só nesse caso da briga, né, que eu acho importante a gente colocar. Então, coisas que você colocou ali que é ótimo, que eu tinha anotado, que é a gente, né, antecipar-se, né, colocar a regra, as regras muito claras, né, e fazer valer, né, e isso elimina muita briga, e não vai dizer que não vai acontecer, né, mas quando acontecer a briga entre os irmãos, a gente fazer aquelas regras que a gente colocou de condições é, de fazer valer, né? Então, por exemplo, né? Vamos colocar lá. Primeiro também a gente tem que entender por que eles estão brigando, né? Isso é muito importante, né? Eu vou colocar aqui situações muito que acontecem aqui em casa às vezes. O meu filho de 5 anos, ele fica muito nervoso quando a de 3, ele está chamando ela e ela finge que não está escutando. Então, ele fica gritando. E aquilo vai piorando, entendeu? Aí você imagina que vai ativando em você também a falta de paciência, né? E ela tem um dom, sabe, de fazer com que fingir que não tá ouvindo ele. E ele vai num nível, de repente ele vem já mais agressivo de frente dela para se fazer valer, né? Então, o que eu tenho feito? Constantemente, para os dois, pego os dois, coloco diante de mim e falo, ó, para você, falo pro mais velho, né? Já te expliquei. Quando ela finge que não tá ouvindo, não adianta você gritar, porque ela não vai te ouvir. E para mais nova, eu falei, por favor, é falta de educação que você está fazendo com o seu irmão. Fingir que não está escutando ele. Responda para ele. Aí ela sempre vem com uma desculpa, né? Por exemplo, hoje eles estavam lá fora, ele estava chamando ela e ela virou as costas e entrou em casa. E deixou ele gritando lá fora, né? Chamando ela. E ela falou assim: ah, mas é que eu ia no banheiro. Eu falei: então você responda para o seu irmão. Fala para ele: eu preciso ir no banheiro, né? Então, às vezes o que a gente tem que aprender, que é uma questão de comunicação, uma questão de diálogo, às vezes a gente tem que ensinar para os nossos filhos também. O problema é que eles não têm toda a capacidade de expressão ainda. Então a gente tem que ensinar o beabá mesmo, né? E só com isso a gente talvez vai evitar algumas brigas. Às vezes não, né? Não quer dizer que a gente vai conseguir eliminar totalmente, mas a gente vai conseguir dar uma melhorada pelo menos, né? Outra coisa que eu coloco aqui são realmente os castigos, né? Bem claro. Se chegar nesse nível de briga, o castigo, aí isso tem que ser muito pessoal de cada criança, assim. Porque, por exemplo, eu tenho um fleumático e uma colérica. Então são totalmente diferentes os castigos, assim. Às vezes uma coisa que eu falo para ela, ele já se dói, já fica com dó dela. Então a gente, assim, eu tenho que pensar muito bem, mas eu sou muito firme, sabe, naquilo. E ser firme nesse sentido, deixar muito claro antes e quando acontece com tranquilidade fazer valer, né? Às vezes me dói muito, confesso para vocês, dói muito, mas tem que fazer valer, porque senão a gente perde total credibilidade e depois eles não vão fazer. Manu, acho que você tem mais experiência que eu, pode falar à vontade. Olha, uma coisa aqui que tem tudo a ver com o assunto, mas pode parecer incoerente. Muitas vezes os nossos filhos pequenos brigam por ciúme, né? Isso não quer dizer que eles estão
que a gente está vivendo mal a maternidade, que a gente está fazendo uma maldade com eles. Muito pelo contrário. Ciúme é uma emoção, um sentimento. Todos nós vamos sentir ciúmes ao longo da vida inteira. E quando o nosso filho está sentindo ciúme, é uma oportunidade para que a gente eduque ele. A criança não se conhece. Isso que a Rafa falou, de que eles não têm capacidade expressiva. É perfeito. Muitas vezes a briga é porque ele não sabe o que fazer. Ele está chateado, vai lá e briga. Manu, a live vai encerrar porque deu 1 hora. Mas, pessoal, a gente vai voltar, tá? Só pra gente encerrar essas dicas e fazer a nossa conclusão. Então, quem tá aí, né, volta daqui a pouquinho, porque a gente já continua falando do assunto, tá bom? Só pra não cortar o que a Manu tá falando. Guarda aí, Manu, já estamos voltando.